Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos compartilhando a respeito do livro de Gálatas, amém? Nós, cada vez mais, estamos entrando em partes práticas. Talvez nessas 2 primeiras semanas, esses 2 primeiros cultos, nós compartilhamos talvez de coisas que você olhou e falou, puxa, isso é muito teórico para mim e tal. Mas a partir de hoje, nós estamos entrando mais na prática, para que você possa trazer essa palavra para o seu contexto, para o seu dia a dia. Amém? Então, perceba isso. Nós estávamos falando semana passada a respeito de Paulo, que ele se defendeu ali perante os irmãos e defendeu o evangelho também. E que nós encerramos falando que existe uma forma de nós lermos a palavra de Deus. Se nós não tivermos essa forma de ler a palavra de Deus e viver o propósito de Deus, nós vamos ter problemas. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus agora habita em nós, amém, meus irmãos? Em Gálatas eles estavam tendo um problema com isso. Por quê? Eles se converteram, experimentaram da salvação, da graça de Deus, mas agora, depois que se converteram, estavam na igreja, eles queriam viver debaixo da lei, não mais na graça, não mais desfrutar do melhor de Deus, mas estavam sim achando que tinha que ser merecedor para obter algo de Deus. Mas depois nós vamos nos aprofundar mais nisso. Pergunta a pessoa do seu lado, será que a sua vida é assim, meu irmão? Então, o apóstolo Paulo trabalhou 3 coisas. Uma delas é que, quando nós lemos a palavra de Deus, nós devemos ter a revelação. Quem nos dá é o Espírito Santo. Fala comigo, o Espírito Santo. É só Ele que pode nos revelar a vontade de Deus na palavra de Deus. Entende? Só Ele pode revelar o sentimento de Deus e a vontade de Deus naquilo que está escrito. Não é por si só, não é você sozinho, mas apenas uma revelação do Espírito Santo de Deus. Amém? A segunda coisa é que a obra de Deus ela não pode ser vista em um único momento. Igual eu estava falando no Videira News, igual eu falei semana passada. Nós temos que enxergar que a obra que nós estamos fazendo é uma obra geracional. Ou seja, aquilo que eu estou edificando não vai abençoar só a minha geração, mas nós estamos formando crianças, estamos abençoando pessoas, e essas pessoas vão abençoar outras e outras e outras. Amém? Fala para a pessoa que está aí do seu lado, o evangelho não pode parar só em você, meu irmão. Vai chegar a outros, percebe? Então o evangelho não pode ter sido bom até chegar a você, e aí você não prega para mais ninguém, não, leve para outros. Adultos, crianças, jovens, amém? E a terceira coisa é que a revelação de Deus, ela vem crescendo. Então, nós lemos lá, finalizamos semana passada e lemos Hebreus 1, do versículo 1 ao 4. Nós não vamos ler hoje por conta do tempo, mas justamente fala que antes Deus se revelava através dos profetas. Olha lá, meu irmão que estava no culto semana passada e aprendeu. Deus se revelava então através dos profetas. Mas depois que Jesus veio, né, Deus se revelou por quem? Pelo Filho. Agora pelo seu Filho que é Jesus. Antes Deus se revelava por meio dos profetas. Depois se revelou pelo Filho. Fala a palavra de Deus com F maiúsculo. Esse Filho com F maiúsculo simboliza quem? Jesus. Que veio. E Deus se revelou através dele. Então pensa que entrar na cabeça de alguém e a pessoa crer, né, que Cristo era o Filho de Deus. Porque ele era homem como nós. Não tinha uma auréola dourada por cima da cabeça dele, assim voando por cima da cabeça dele por onde ele ia. Não, ele era homem como nós. Mas tinha o fluir do Espírito Santo na vida dele. Porque a palavra diz lá em Efésios que ele se esvaziou da divindade. Ele não veio como Deus, ele veio como homem. Amém, irmãos? Estão me entendendo? Então muitos não creram que aquele era o Filho de Deus. Muitos não creram, porque justamente eles esperavam que o Jesus que ia vir era quem? Alguém que ia tirar, como eu falei semana passada, o povo judeu da opressão dos romanos. Então os romanos agora, os romanos estavam governando sobre o povo judeu. E eles esperavam que Jesus ia ser quem? Um rei cheio de glória que ia vir e ia tirá-los dessa opressão.
Aí quem se dizia Jesus, que no caso era Jesus, morreu na cruz do lado de 2 ladrões e se tornou rei dos judeus? Não. Percebe? Então muitos não creram, porque eles esperavam que ia vir quem? Um rei, alguém cheio de glória para salvar eles. Porque eles não tinham entendimento da eternidade. Eles só olhavam o natural. Então quando eles esperavam que alguém ia salvar eles, não era ia salvar para a eternidade, ia salvar daquela opressão dos homens que estavam governando sobre eles. Você me entende, sim ou não? É a mesma coisa que falar para você, ó, Jesus vai vir, vai ser o rei, vai ser o governador, aí você fica pensando, não, ixi, o PT agora tá frito, porque quando esse Jesus chegar, ele vai acabar com o PT, e ele vai governar, e vai ser paz, e vai ser uma bênção, e aí não vai ter mais inflação. Era isso que eles pensavam, entende? Ia vir alguém que ia ser rei, mas veio alguém que morreu na cruz, entende? Visando o que? A eternidade, visando a eternidade. Amém, meus irmãos? Os irmãos conseguem compreender? Por isso nós vemos que Jesus, ele tinha toda a autoridade. Abre a sua Bíblia aí em Mateus 5, verso 21. Olha o que diz lá. Veja como Jesus, ele veio para ir além da lei. A lei era o Antigo Testamento. Aí pensa, olha aqui para mim. Eles só tinham o Antigo Testamento, eles só tinham de Gênesis até Malaquias. Não tinha ainda se escrito de Mateus até Apocalipse. Por quê? Jesus ainda estava aqui na terra. Aí pensa, vem um homem se expressando como filho de Deus e falando coisas que iam além do Velho Testamento que eles conheciam. Então olha lá, Mateus 5, 21, olha Jesus pregando, o que ele fala? Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Isso é o quê? Lei, lá do Velho Testamento, que foi dado para Moisés. Quem matar será sujeito a julgamento. Aí olha o que Jesus diz agora no 22. Eu, porém, vos digo. Queridos, para alguém dizer assim, eu, porém, vos digo, ele tem que ter mais autoridade do que aquele que escreveu o Antigo Testamento. Sim ou não? Percebe? É a mesma coisa que você está lá na sua empresa. É o Adriano testemunhando aqui há uns dias atrás, quando ele estava pregando, aliás. Aí ele falou, eu estou lá, aí meu gerente vem e fala um negócio. Aí eu estou fazendo o que o gerente falou, mas daí a pouco vem quem? O dono da empresa, ou vem o presidente da empresa, aí ele fala assim, não, você não vai fazer isso não, agora você vai fazer tal coisa. A quem que ele vai obedecer? Ao gerente ou ao presidente? O presidente da empresa. Fala, opa, o presidente da empresa, esse cara aqui tem a caneta na mão para me demitir, ou para me promover, ou para fazer o que for aqui na empresa comigo. Entende? Da mesma forma, lá Deus tinha se revelado através dos profetas, Velho Testamento. Agora Jesus vem e fala assim, ó, no Velho Testamento estava escrito, não matarás. Agora, eu, porém, vos digo. Aí olha o que Jesus diz para eles lá pregando. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, será sujeito ao inferno de fogo. Tem a Bíblia que fala louco, né? Traduções que fala louco, quando você chama o seu irmão de louco. Então perceba que Jesus foi além da graça. Vai lá no 27 agora, 5:27. Ouviste que foi dito, não adulterarás, outra lei. Agora olha o que Jesus diz. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já o quê? Adulterou com ela. Ou seja, olha o padrão de Jesus. A lei do Velho Testamento é o quê? Adulterou, você pecou, meu irmão. Mas Jesus falou o quê? Se você olhou e já pensou impuramente, você já adulterou. O padrão de Jesus foi além ou não foi? No outro é o ato consumado, adulterou. Agora não, você nem adulterou, você nem pegou na mão, você só pensou, você já pecou. Entende? 5:38.
Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Alguém fez alguma coisa contra você, se você for ler lá no Velho Testamento? O cara matou seu boi. Agora você vai lá e pega o boi dele para você, ou então você mata o boi dele. Ele estava lá na construção, te feriu, machucou a sua mão ficou inválida. E agora? Agora a mão dele também tem que ficar inválida, ou corta a mão dele fora. Isso era a lei. Olho por olho e dente por dente. Você prejudicou o fulano de tal modo, você vai ser prejudicado agora igual modo. Vai sofrer aquilo que ele sofreu. Entende? Mas olha o que Jesus diz no 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe a outra. Ou seja, olha o padrão de Jesus como é agora diferente. Como é um padrão mais elevado. Mas daqui a pouco nós vamos explicar essa diferença da lei que eu falei que eu ia falar hoje. Amém, irmãos? Mas hoje nós precisamos tocar em duas coisas. Fala comigo, justificação e regeneração. Então pensa, olha o padrão de Jesus. Você pensou, você já adulterou, meu filho. Então, você é um adúltero no coração. Você agora, antes era olho por olho, dente por dente. Te prejudicaram, você prejudicava o outro. Mas agora como que é? Te prejudicaram, você fala assim, não, pode prejudicar de novo. Percebe? Qual que era o padrão antes? Lá. Não matarás. Mas agora é o quê? Só de você insultar o seu irmão. O negócio é mais grave. Percebe ou não? Antes o padrão era o quê? Não pode matar, meu filho, mas você pode xingar, você pode dar umas bicas nele. Você só não mata. Entendeu? Mas agora é o quê? Não, você não pode nem insultar, você não pode nem proferir uma palavra que vai insultar o seu irmão. Você está fadado ao fogo do inferno. Então percebe que o padrão de Jesus, você falou, pastor, agora para mim então não tem mais jeito, agora eu estou frito. Mas é isso mesmo que você tem que pensar. Porque é aí que vai entrar o quê? A justificação. É aí que vai entrar o quê? O amor. Só alguém que entende, daqui a pouco eu vou falar, o tanto que é pecador, consegue desfrutar da graça. Porque senão você ainda está se achando o quê? Merecedor. Mas deixa eu não passar a carroça na frente dos bois. Vamos falar sobre a justificação. Então Paulo começa a ensinar o povo sobre o quê? Que eles eram justificados. Diga comigo, justificados. Justificados. Então o que é justificar? É o ato de tornar alguém o quê? Inocente. Fala comigo, inocente. Justo. Vamos supor que o Paulo tem uma dívida comigo. Prestei dinheiro para ele comprar. Não, na conferência não fala porque vai ter que pagar. Eu emprestei dinheiro para ele comprar, porque não é comigo. Eu emprestei dinheiro para ele comprar o carro novo dele, irmãos. É só uma hipótese, amém? Só um exemplo, não é verdade não. Aí, o que acontece? O Paulo me deve 5 mil. E agora? Agora, ele precisa ser justificado, porque ele tem uma dívida comigo. Ele é justo para comigo? Não, ele tem uma dívida. Mas agora vem alguém e paga a dívida dele. Vem o Adriano e fala, o Paulo te deve 5 mil, eu vou pagar a dívida dele para você. Aí tem como eu cobrar o Paulo de novo? Sim ou não? Não, porque agora o Paulo está o quê? Justificado. Agora ele está justificado, porque a dívida dele agora foi o quê? Paga. Não tem como eu cobrar dele de novo, porque agora ele é alguém justificado. Então percebe que a graça é para esses que entendem que eles não são justos. Olha para a pessoa do seu lado aí, vê se ele tem cara de florzinha de Jesus. Percebe? A justificação é justamente para quem é o quê? Injusto. Para quem é o quê? Culpado. Para quem merece o quê? O tribunal. Para quem merece o inferno. Para quem merece a maldição.
Mas aí Cristo vem para o quê? Nos justificar. Olha, filho, já não tem mais condenação, eu paguei a sua dívida. Isso não é tão maravilhoso, irmãos? Percebe? Isso é maravilhoso. Mas o que acontece? Justamente nós não nos sentimos injustos porque nós nos comparamos com quem? Quando você liga o Cidade Alerta às 5 da tarde, que já começa as desgraças do dia logo cedo, às 5 da tarde já começa a passar, não sei quem morreu, pedófilo foi preso, assassinato não sei aonde, chacina não sei aonde. Aí você olha e fala assim, não, mas eu sou bom demais. Por quê? Você se compara com quem? Pedófilo, o matador de policial, o que estupra a senhorinha saindo do banco, o outro que rouba a velhinha desavisada que saiu com a aposentadoria do banco. Aí você fala assim, bom, eu sou justo. Comparado com essa estirpe aí, eu sou bom demais, Senhor. Eu pago minhas contas, eu tento ser um bom marido, eu erro só de vez em quando. Mas por que você pensa assim? Porque você ainda não se enxergou. Porque você ainda não se viu no espelho. Querido, antes do sacerdote entrar no tabernáculo, ele tinha que lavar as mãos. E ele lavava as mãos aonde? Na bacia de bronze. Fala comigo, bacia de bronze. Naquela época não tinha espelho. O que era espelho naquela época? Era o bronze polido. Então, quando ele ia se lavar na bacia de bronze, o que ele estava vendo? Ele mesmo, o reflexo dele ali. Vendo o quê? Eu sou um injusto. Eu sou sujo. Eu sou fadado ao inferno. Fracasso é o que me espera. Se não for Cristo na minha vida, eu sou um injusto perante Deus. Percebe? Sim ou não? Eu sou um injusto perante o mundo espiritual. Então nós não devemos nos comparar com eles. Outra, já é muito comum a gente ver isso no meio cristão. Nossa, fulano é tão bom, aquela pessoa é tão boazinha, ela é tão legal, só falta converter. Já viu alguém falar isso para você? Não é só falta converter, falta tudo para aquela pessoa. Ela não é boazinha. Ela não é boazinha, ali é a carne querendo fazer boas coisas. A carne querendo fazer boas obras. Mas a carne querendo fazer boas obras para Deus não é nada. Porque a palavra de Deus fala que a nossa própria justiça é como trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Desculpa falar. Naquela época as mulheres não tinham absorvente, não tinha farmácia para ir lá e comprar um sempre livre. Então elas usavam o quê? Trapo de imundícia. Trapo de imundícia era o absorvente lá atrás no passado. Entende? Para elas não ficar andando e pingando o sangue ali quando elas estavam, como eu falo para minha esposa, nos dias de Mar Vermelho, né? Então entenda, preste atenção. Olha lá. A sua justiça para Deus é como o quê? Trapo de imundícia, não vale nada, não presta. Você vai para o inferno do mesmo jeito. Você achava que você era bonzinho, cheirosinho, legal, mas você vai para o inferno. É carne querendo agradar a Deus. É carne querendo falar, Senhor, olha aqui como eu sou legal. Não é. Não tente se iludir, querido. Amém? Fala a pessoa do seu lado, não se iluda. Entende? Então falta tudo. Porque a pessoa pensa, não, só falta converter, aquela pessoa já é melhor do que muito crente. Não, ela está abaixo de 0. Entende? Ela está com saldo negativo. Porque para Deus nada disso está contando. Entende? Porque só quando alguém é justificado. Porque todos nós nascemos de uma natureza caída. O DNA de Adão ainda está nas nossas vidas antes de nós nos convertermos. Amém, irmãos? Agora nós temos o DNA de Cristo Jesus. Mas antes de nós nos convertermos, é o DNA da natureza caída de Adão. Aquele que caiu, aquele que pecou, aquele que desobedeceu a Deus. Então é isso que acontece, é esse DNA que tem alguém que ainda não conheceu a Jesus. Você fala, mas eu já conheci a Jesus, então agora eu estou livre. Não, você tem que ter revelação do que você é hoje. Amém?
e da forma que você pode viver hoje, para que você não seja um escravo da lei. Então você precisa compreender que a sua natureza era uma natureza horrível. Amém? Abre a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5:18. O DNA de Adão, irmãos, está em todo aquele que não foi justificado. O ser humano hoje é alguém degenerado. Por que você acha que o mundo está do jeito que está? Primeiro, porque o mundo jaz no maligno. Segundo, porque o ser humano está degenerado. Não que você vai se comparar com ele agora quando você liga a televisão. Não. Porque o seu padrão é Cristo. Fala pessoal do seu lado, o seu padrão é Cristo. Seu padrão não é o pedófilo, não é o assaltante, não é o matador de criancinha, não é o ladrão de velhinha desavisada, não é o estelionatário. O seu padrão é Cristo. Amém? Mas olha o que diz lá em Gálatas 5, a partir do 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Essas e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Agora, quem aqui não praticou nunca nenhuma dessas coisas? A peneira é fina, é ou não é? A peneira é fina. Mas como que eu, então agora, posso receber a salvação? Porque agora eu vou para o inferno. Só sendo alguém o quê? Justificado. Justificado por meio do sangue de Jesus. O vídeo está pronto? Nós vamos passar um videozinho agora, mas deixa eu falar primeiro, senão os irmãos vão querer me bater no final do culto. É só para você entender um pouquinho. Estou fazendo o que o pastor Wilson fez, mas também eu acho muito bom para ilustrar para você. Você já assistiu O Senhor dos Anéis? Não? Quem escreveu O Senhor dos Anéis é alguém que é cristão, e aquilo ali é uma parábola das coisas espirituais, para que de uma certa forma você consiga entender. Então no filme tem um personagem que mostra muito claramente a situação do homem quando ele vai viver. É esse mesmo que eu ouvi falar aí, o Sméagol. O Sméagol é a natureza do homem. O Sméagol é o homem que não foi justificado. Preste atenção. O Sméagol é o homem que nasceu com o DNA de Adão. E aí você vê o Sméagol caminhando para a morte. Por quê? O Sméagol está tão iludido com as coisas do mundo, com o precioso, que ele chama o anel de precioso, e ele só quer aquilo. Da mesma forma, é alguém que nasceu com o DNA de Adão. As pessoas que estão no mundo. Eu e você, antes de conhecer a Cristo, ou você até hoje, porque ainda não entendeu a justificação. Então você está lutando ainda contra a sua carne. Você não entendeu que ela morreu lá na cruz com Cristo. Amém? Você não entendeu ainda que você é justo, que você é visto por Deus como alguém sem pecado. Não há mais dívida sobre você, mas você ainda se enxerga como um Sméagol. Ou talvez leve a sua vida como um Sméagol. E aí, você vive desse jeito, correndo atrás das coisas do mundo. Amém? Se você nunca viu quem é o Sméagol, você vai ver. Mas você vai notar no começo do vídeo que mostra o Sméagol quando ele era uma pessoa normal. O Sméagol era alguém normal, mas tinha a natureza caída de Adão. E agora ele faz besteiras por causa do quê? Do mundo, do desejo, da cobiça, das coisas que nós estamos lendo aqui em Gálatas 5, a partir do verso 19. Pode colocar o vídeo então, por favor. Tá bom, não apaga tudo, senão tem gente que vai ficar com medo.
Amém? Essa aí é sua carne, querendo ser boazinha, querendo agradar a Deus. Qual foi o fim do Smigol? O fogo do inferno. É dessa forma que ele morreu, cobiçando as coisas do mundo, desejando as coisas do mundo. Por mais que o Smigol queria ser bonzinho, qual que era o desejo dentro dele ali que estava falando? Não mata, rouba, faz isso, faz aquilo, adultera. Por que você tem que ser assim? Você não é assim. E vira uma luta interior no sujeito. Ou quantas vezes você já não quis ser bonzinho na sua própria força? Ser santo na sua própria força? Agradar a Deus na sua própria força? É o Smigol. Alguém que não entendeu que foi justificado. Diga comigo, justificado. Percebe? Justificado. Então foi para isso que serviu a lei. A lei lá que Deus deu para Moisés no Velho Testamento, ela serviu simplesmente como um espelho para o homem se enxergar e ver que ele precisava de alguém para pagar o preço por ele. Sim ou não? Então a lei era simplesmente isso, um espelho para o homem olhar e falar, puxa vida, eu não consigo agradar a Deus. Os padrões de Deus são muito mais elevados do que os meus. Eu, por minha própria força, não consigo ser bom. Era para o povo entender isso. Para que quando viesse Cristo, o que ia acontecer? As pessoas iam falar, agora chegou a minha justificação. Mas o povo de Gálatas, da Antioquia, não estavam vivendo desse jeito. Eles aceitaram a Jesus, mas ainda estavam vivendo debaixo da velha aliança, debaixo da lei, debaixo aí, igual o Smigol. Eu agora tenho que ser bonzinho, mas é na minha força. Eu agora tenho que agradar a Deus, mas é na minha força. Está me entendendo, sim ou não? Amém? Então, pensa, alguém assim igual o Smigol, é impossível se relacionar com Deus, porque o padrão de Deus é muito mais elevado do que o padrão dele. Então, como agora eu consigo me relacionar com Deus? Se a minha natureza, porque perceba, a natureza de Adão lá no Éden era como a de Deus. Mas agora que ele caiu no pecado, nós não somos como Deus. Nós já nascemos no pecado, é o que eu falei semana passada. Você não precisa ensinar para uma criança ela ser egoísta, ela agir de determinada forma. Você fala, quem que ensinou essa criança a fazer isso? É ou não é? Às vezes eu olho coisas das minhas filhas e falo, quem que ensinou? Não vê isso aqui em casa. Mas o que é isso? O DNA do pecado. A natureza do pecado já está lá dentro, irmãos. Não é porque é minha filha, não. Filha de pastor que é santa, não. Entende? Vai ter que converter, vai ter que aceitar Jesus, vai ter que batizar nas águas, vai ter que ter uma experiência com o Espírito Santo. Também. Amém? Consegue compreender? Amém, irmãos? Então veja que não bate. Agora não tem como o homem se relacionar com Deus, a não ser que ele seja justificado. Mas também a justificação não é o suficiente. Por quê? Porque a lei é o espelho para mostrar que o homem está vivendo no pecado. Mas ela tem poder para justificar o homem? Não. Ela tem poder para mudar a vida do homem? Não, é por isso que Cristo veio e foi além da lei. Porque a lei era somente para mostrar, mas ela não podia transformar o homem. Percebe? A natureza do Smigol aí, do homem, para ser mudada, só através de Cristo Jesus. Então era isso que o apóstolo Paulo estava mostrando para eles. Então a primeira coisa que eles precisam entender é que eles estavam sendo o quê? Justificados por meio de Cristo. Não havia mais condenação sobre a vida deles, amém? Mas mesmo justificados, pensa, tem um assassino. Aí ele cumpriu a sua pena na prisão e saiu. Ele deixou de ser assassino? Era isso que a justificação fazia. Ele apenas foi perdoado, mas ele não deixou de ser assassino. Ele não deixou de ser ladrão. Ele não deixou de ser pecador. Ele não deixou de ser adúltero. Ele não deixou de ser idólatra. Não deixou. Porque a natureza ainda está lá. Ele ainda é a mesma pessoa. Ele foi perdoado, mas ainda é o Smigol. Entende? Sim ou não? Então o que Jesus precisou fazer? A regeneração. Fala comigo, regeneração. E o que é a regeneração que você aprende lá no curso de maturidade no Espírito? Quando Cristo morreu,
Fala a pessoa do seu lado, eu morri junto com Cristo. E aí quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia, você também ressuscitou ao terceiro dia, amém? Então é por isso que hoje alguém, quando aceita Jesus, ele é alguém justificado e ele também é regenerado. Por isso que o Senhor Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E ele falou o quê? Como eu vou nascer de novo? Como eu, sendo velho, posso entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Olha como eles pensavam naturais. Entende? Não tinha revelação que você tem hoje lendo o Novo Testamento. Não existia o Novo Testamento ainda. Aí Nicodemos falou, como que eu vou nascer de novo? Como que eu entro na barriga da minha mãe? Eu já sou velho. E aí Jesus falou, você tem que nascer da água e do Espírito. Percebe? Então o que é esse novo nascimento? É o agora ser alguém regenerado. Alguém que não tem mais a natureza do Smigol, mas alguém que tem a natureza de Cristo Jesus. Pergunto para a pessoa do seu lado, você tem convicção que você nasceu de novo? Percebe? Então é isso que acontece quando nós aceitamos a Cristo. A lei te mostrava que você era pecador, mas não podia te mudar. Aí Cristo veio, além de te perdoar, ele te dá uma nova vida. E essa nova vida agora é com a natureza de Cristo. E nós vamos falar mais sobre isso no domingo que vem. Mas hoje você precisa entender isso, que você é alguém que foi justificado. E alguém que foi regenerado. Amém? Então Cristo morreu, você morreu com ele, a sua velha criatura, o Smigol, morreu com ele, foi crucificado com Cristo Jesus. E aí quando você nasce de novo, para Deus, por mais que as pessoas te acusem, você é a mesma pessoa. Para Deus não. Para Deus agora você tem a natureza de quem? Do próprio Deus. Então agora, por que você pode vir no culto, louvar, adorar o Senhor e sentir a presença de Deus? Porque agora que você aceitou a Jesus, a sua natureza é como a de Deus. Você tem um espírito aí dentro de você. Você me compreende? Amém? Porque você foi regenerado. Você nasceu de novo. Você agora é uma nova criatura. Você não é mais a criatura Smigol, o homem carnal. Você agora é uma nova criatura que foi regenerado. Agora você não tem mais o DNA de Adão na sua vida. Quer chamar a equipe de louvor? Você tem o DNA de Cristo Jesus. Olha para a pessoa do seu lado aí, vê se ela está parecendo mais com Jesus ou com Smigol. Então, preste atenção. Então agora, quando Deus olha para você, ele não vê mais o Smigol. Ele vê quem? Alguém parecido com Jesus. É por isso que você precisa entender quem era você. Por isso que eu passei o vídeo do Smigol. Não foi para te ofender e nem me ofender, porque eu estou falando de mim também. Foi para mostrar para você qual é a nossa natureza sem Jesus. O quanto nós precisamos ser justificados. Porque só alguém que entendeu o quanto ele é alguém desprovido de graça, ele pode receber graça. Entende? Sim ou não? Então você pensando que você é florzinha de Jesus, alguém muito bonzinho, você é alguém merecedor. Mas essa é a verdade, meu irmão. Nós não merecemos nada. Amém? Nós só merecemos uma coisa, que é o que o apóstolo Paulo falou aqui em Gálatas 5:22, se eu não me engano, que é o quê? Vai para o inferno. Aqueles que praticam, preste atenção aqui, não conversa não, ainda mais você que é líder que está aí conversando. Aquele que pratica as obras da carne, qual que é o destino? O inferno. O inferno. Mas o que me livra do inferno? É eu ser justificado. Eu ser perdoado por Cristo Jesus. O que me leva a me relacionar com Deus? A eu poder ter a mesma natureza de Deus. Eu crer que eu fui alguém regenerado no mundo espiritual. Mas você fala, pastor, mas isso é muito simples. É simples mesmo.
Por isso que a palavra de Deus diz que o justo, ele vive pela fé. Fala comigo, fé. No mundo espiritual você só precisa de uma coisa. Fala a pessoa do seu lado, fé. São nós que complicamos. Nós vamos falar mais semana que vem, que é o que os Gálatas estavam fazendo. Cenas do próximo capítulo. Domingo que vem, não perca. Amém? Então, entenda. Entende uma coisa, querido. Assim como no mundo, a moeda para você obter algo é dinheiro. Com dinheiro você compra quase tudo no mundo. Ou tudo. No mundo. No mundo espiritual também existe uma moeda de troca. Para você obter coisas. E essa moeda chama-se fé. Fala comigo, fé. Só isso, pastor? É só isso. Entende? Só isso. Para você ser alguém justificado e alguém regenerado. Para você ser alguém que se parece com Cristo Jesus. Para você receber a sua nova identidade. Para você ser alguém aceito diante de Deus. Eu não preciso fazer mais nada, matar um bode, pôr o sangue, pôr uma farinha no prato e uma nota de 50. Não, não precisa. Fé. É fé. É crer que Jesus já pagou a sua dívida. É crer que quando Jesus morreu na cruz, você estava lá morrendo com Ele. E quando Jesus ressuscitou, você estava ressuscitando com Ele. Amém, meu querido? Vamos ficar de pé. Então quando você olha para você, você fala assim, acho que Deus está bravo comigo hoje, acho que eu aprontei demais e Deus está me punindo. Não, Deus não está te punindo. Porque quando o Senhor já olha para você, Ele vê alguém sem pecado. Isso pela fé. Quando Ele olha para você, Ele não vê mais a natureza do esmigo. Ele vê alguém que se parece hoje com Cristo Jesus. Alguém que foi lavado pelo sangue de Jesus. Alguém que foi justificado. Alguém que foi regenerado. Alguém que nasceu de novo. Alguém que não tem mais a natureza do homem caído, o DNA de Adão. Mas alguém que agora tem o DNA de Cristo Jesus correndo nas suas veias. Amém, meus irmãos? Amém, querido? Creia nisso. Creia que o Senhor te justifique, te regenera. Creia que é Ele. É tudo que você precisa. Você não precisa fazer mais nada para ir para o céu. Apenas fé. Creia que o Filho de Deus veio e morreu por você e te justificou de todos os pecados. Mas só isso, na macumba fala que eu tenho que fazer isso e aquilo. No espiritismo falaram que eu tenho que viver umas 300 vidas. Para aí sim eu conseguir alguma coisa. Mas com Cristo Jesus não precisa. Com aquele que é o dono de tudo. Com aquele que é o Deus de verdade. Você só precisa de uma coisa. Crer. Só precisa ter fé. Que você é uma nova criatura. Que você é alguém que foi regenerado pelo Senhor. E o que te mostra isso? O que mostra então que você nasceu de novo? O que mostra que você agora é uma nova criatura? O que mostra que você agora é alguém que foi realmente justificado e regenerado? Sabe o que mostra isso? É você ter o selo do Espírito Santo na sua vida. Quando você olha para você e você crê no que a palavra diz, que quando você aceitou Jesus, o Espírito de Deus veio morar em você, é porque você se tornou uma nova natureza, querido. Porque Deus não habita em casa suja. Mas justamente porque você foi justificado e regenerado em Cristo Jesus,
Agora o Espírito Santo de Deus pode vir habitar em você. Agora você recebe o selo do Espírito Santo. Agora você pode ter uma vida abundante, porque o Espírito, você crê nessa nova vida, você crê que o Espírito Santo está em você. Amém? Quero que você comece a dizer com o Senhor, comece a falar com Ele, comece a declarar que você crê, que você foi justificado naquela cruz. Comece a declarar que você crê, que você foi regenerado naquela cruz. Eu creio, Senhor. Não é por obras, mas é pela fé. É por eu crer que Ele já me justificou. Creia. Sinta a leveza de ser alguém que é bem olhado por Deus. Sinta a leveza de saber que quando Deus olha para você, Ele não vê mais a natureza velha, mas Ele vê Jesus, mas Ele vê uma nova vida, Ele vê a abundância. Oh, isso é libertador, querido. Isso é libertador, creia nisso. Espírito Santo. Por isso você pode se relacionar com Ele. Por isso você pode ter intimidade com Ele. Espírito Santo, Tu és Senhor, Tu és a minha. Espírito Santo, Tu és Senhor. Eu não posso viver sem Ti. Eu não posso. Fale isso pra Ele. Fala, obrigado, Espírito Santo, que veio habitar em mim. Obrigado porque o Senhor me justificou, me regenerou, me deu uma nova vida em Cristo. Eu não posso viver sem Ti. Uma nova vida. Creia, querido. Que não há mais condenação sobre você. Entenda isso, querido. Ainda com seus olhos aí fechados. Pessoas aqui que ficam vivendo acusadas, aceitam acusações do diabo na sua mente, aceitam acusações que não é alguém digno, que é alguém pecador, que pecou ontem, que Deus está te punindo, que você não é merecedor, que você não vale nada, que você não é capaz, e joga na cara o seu passado. Mas é libertador para você, querido, se você entende que Cristo morreu, e você morreu junto, e quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, você ressuscitou com Ele como uma nova criatura, como alguém justo diante de Deus.
Como alguém que Deus olha para você e só se alegra. E fala, esse é meu justo. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Nessa noite você pode escolher crer, querido. Ou no que o diabo te acusa, ou na palavra de Deus, que diz que você é alguém justificado, que você é alguém que foi regenerado, que diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. É isso que o Senhor pensa ao seu respeito, querido. Pensamento de paz, pensamento a quem pensa para um filho amado, pensamento a quem pensa para alguém muito precioso. É essa forma que ele te vê. E é por isso que o diabo luta tanto para te acusar, para fazer de você pensar que você é alguém indigno. Mas nessa noite você precisa decidir sair daqui crendo que você foi justificado pelo Senhor Jesus. Crer que quando Deus olha para você, Ele não vê mais o Smigol, mas Ele vê Jesus. Mas Ele vê uma nova natureza, uma natureza espiritual. Alguém espiritual que pode se relacionar com Ele. Alguém espiritual que pode ter comunhão com Ele. Alguém espiritual que alegra Ele. Alguém espiritual que pode viver uma vida abundante diante dEle. Alguém espiritual. Oh, Espírito Santo. Creia nisso. Se você pudesse juntar alguém aí do seu lado, orar por ele, por ela. Se junte aí você homem com outro homem. Você mulher com outra mulher. Comece a declarar sobre a vida do seu irmão. Revelação! 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 De que Ele é justo! 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 A natureza de Cristo está em você. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Libera, libera. Espírito Santo, seja livre, seja livre, eu não posso, seja livre, viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Creia. Eu não posso viver sem ti. Espírito Santo, meu coração tem
Recebe liberdade de todo o peso, querido. Recebe liberdade de toda a condenação. Viver sem ti, Espírito Recebe liberdade. Santo. Recebe liberdade. Eu não posso Oh, ramalabaxara, viver malabara. sem Che, ti. caramalabara. Ei, Eu não calamalabara, posso viver sem ti. ei, calama, que. Eu não posso viver sem ti, Recebe liberdade. Espírito Santo. Sai daqui leve hoje, querido. Meu coração tem saudade. Sai daqui leve Meu hoje. coração tem saudade do teu amor. Oh. Meu coração tem saudade. Meu coração tem saudade do teu amor. Meu coração tem saudade. Meu coração tem saudade do Creia teu nisso, amado. amor. Meu coração tem saudade. Olha aqui pra mim. Isso é libertador, querido. Quando você entende que você foi justificado e foi regenerado. Quando você entende que não há nada que você possa fazer a mais para Deus te amar mais do que Ele te ama. E não há nada que você fizer de menos ou de pecaminoso que Ele vai olhar para você com outros olhos. Entende? Não há nada que pode quebrar esse amor. Não há nada que pode danificar esse amor. Quando você pensa dessa forma, você está anulando Cristo. Você está anulando o sangue de Jesus. Você está dizendo que o sangue do Filho de Deus é fraco para te perdoar. É fraco para te justificar. É fraco para te fazer uma nova criatura. Isso é ofensa diante de Deus. Mas sabe o que agrada a Deus? Você pela fé crê que você é justo. Você pela fé crê que você foi regenerado, que você é um novo homem, uma nova mulher, a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Isso te faz alguém leve. Isso te faz acordar de manhã e declarar aquele versículo: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fala isso para a pessoa que está do seu lado: já não há mais condenação sobre aqueles que estão, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Deus vai te acusar do quê? Ah, eu pequei ontem. Já não há mais condenação. Cristo morreu pelo seu pecado de ontem, de hoje e de amanhã. Ou você acha que o sangue dele não é poderoso? Percebe, querido? Tenha revelação disso, porque isso liberta. Não é libertar você do capeta, não. É libertar você da sua própria mente. É libertar você da religiosidade. É libertar você da lei. É libertar você para que você seja livre da religião e viva uma vida abundante em Cristo Jesus. Amém? Não perca o próximo domingo, vai ser mais poderoso ainda. Nós estamos só aquecendo os motores, amém? Na revelação.